Oi, pessoal da Turma 3000, tudo bem com vocês? Bom, finalmente cumprindo aqui, pagando a minha promessa a vocês. Eu finalmente estou gravando aqui o vídeo que eu fiquei devendo de Geografia 2, né? Conforme a gente combinou, sobre a aula 15, que é a parte final daquele conteúdo lá de climatologia. Então, esse vídeo é para complementar essa parte da matéria, tá legal? Ele não vai ser cobrado na P3, eu retirei esse conteúdo da P3 por conta desse atraso no envio, mas é muito importante que vocês assistam até o final e façam os exercícios do capítulo 15, conforme eu solicitei lá naquele roteiro anterior, tá? Então prestem bastante atenção porque é um conteúdo muito importante e na verdade eu juntei com a parte final do capítulo 14, porque a ideia é ensiná-los, é transmitir para vocês ferramentas de como trabalhar, de como identificar tipos climáticos a partir da ferramenta dos climogramas. Então, o que são climogramas, né? São gráficos, como vocês estão vendo aqui na telinha, aonde eu tenho duas informações, na verdade, três informações básicas. Primeiro, os meses do ano, então cada coluna dessa representa um mês. Na verdade, né? Está distribuído aqui o eixo X, então, vamos dizer assim, é o eixo dos meses, e os eixos Z o Y são de um lado, né? A precipitação e a temperatura. A temperatura representada por essa linha em verde, que também pode ser vermelha, enfim, pode ser de qualquer cor. E as barrinhas geralmente representam a pluviosidade. Então eu tenho duas informações importantes aqui. Eu tenho a temperatura e eu tenho a informação de pluviosidade a partir da análise desse gráfico. E esses dois fatores climáticos, esses dois elementos climáticos são muito importantes para a gente poder identificar que tipo de clima a gente está trabalhando, a gente está observando aí a partir desse gráfico. Então ele é muito útil, ele é bastante cobrado em provas. Bom, e como é que eu leio? Então, primeiro de tudo, como qualquer interpretação de gráfico, eu vou para o climograma, desculpa, eu vou para o título e eu vou para a legenda. Então, a minha legenda aqui está dizendo linha, temperatura, barra, pluviosidade. Então, eu já consigo olhar aqui, por exemplo, para esse climograma e dizer que nessa cidade hipotética, nesse local hipotético que eu estou analisando aqui, a temperatura varia bastante ao longo do ano. Repara que eu tenho uma mínima de 10, certo? E uma máxima aí de aproximadamente 30 graus. Então, ela varia aí 20 graus, a amplitude térmica nesse local, desse gráfico aqui hipotético, é de 20 graus, ou seja, a temperatura varia bastante. E a temperatura é alta em qual época do ano? Provavelmente, né, a gente está vendo que é no meio do ano, então provavelmente é uma região, eu já posso imaginar que seja um local onde o verão é no meio do ano, então de junho a setembro. De final de junho a início de setembro. O que isso quer dizer para mim? Que esse lugar, por exemplo, está no hemisfério norte, né? Então não está no hemisfério sul, porque o verão está acontecendo, as temperaturas mais altas estão acontecendo no meio do ano. E as chuvas são até são mal distribuídas, né? Recebe que eu vario aqui de 30 milímetros a 70 milímetros, porém eu tenho meses mais chuvosos do que outros. Repara então que no meio de julho, né, a precipitação baixa bastante, provavelmente. Então é uma região caracterizada por um verão seco e um inverno seco e quente e um inverno, né? Então provavelmente aqui de dezembro a março eu tenho temperaturas baixas e uma pluviosidade um pouco maior, né? Repara que aqui na primavera e no outono costuma chover mais. Isso faz, então, como eu falei, tá do hemisfério norte, do hemisfério sul, como é que eu sei, né? Olhando para o gráfico. Eu tenho vários tipos climáticos
no mundo, né? Então, geralmente a gente elenca aí esses 10 principais, né? Então, equatorial, como o nome sugere, é o tipo de clima que vai estar na faixa equatorial do globo, ou seja, na próxima linha do Equador, entre aspas, aqui no meio da Terra. Ah, eu tenho o clima mediterrâneo, que é o clima então daquela região próxima do mar Mediterrâneo, um clima marcado aí, por exemplo, por chuvas, por um verão bem distribuído, chuvas bem, estações bem distribuídas. O clima tropical, como o nome já sugere, é um clima que se desenvolve entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, repare esse salmãozinho aqui no mapa, tá vendo? Como ele se repete na região tropical, entre os trópicos. O clima temperado é aquele clima típico da Europa, do leste da China e de parte dos Estados Unidos, como o nome sugere, clima temperado, ou seja, ele é bem, a gente chama de bem temperado no sentido de que ele é bem medido, ele é bem divididinho. Então, é aquele das 4 estações bem definidas, bonitinhas. Ao passo que o subtropical, como o nome também vai sugerir para a gente, é aquele clima abaixo dos trópicos. Calma que eu já vou olhar clima por clima para vocês a partir dos climogramas, tá? Clima frio, como o nome sugere, se é um clima frio, por que que eu já imagino que ele está numa região de alta latitude, ou seja, ele está distante da linha do Equador? Porque se ele está distante da linha do Equador, significa, lembra que a gente trabalhou isso, a relação entre latitude e temperatura? Se ele está distante da linha do Equador, ou seja, ele está numa alta latitude, a incidência solar naquela região é menor. Por isso eu tenho um clima frio. O que é muito mais frio, né? Ele vai ser muito mais frio ainda na região polar, que é onde a incidência solar é ainda menor, chegando a ter regiões que, bom, vocês já devem ter ouvido falar, durante o ano sequer bate sol. Tem dias, né? Passa dias que são noites inteiras, porque sequer recebe a iluminação solar por conta daquela questão da inclinação da Terra, da sua formação, aquilo tudo que a gente já conversou. E eu tenho os climas desérticos, por fim, que são climas, essas zonas em amarelo, que estão relacionados a fatores não necessariamente de latitude. Repara que a maioria deles acontece entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Então você tem o deserto do Saara, o deserto do Atacama, o deserto da Austrália, o deserto do Tibete, mas cada um deles tem uma razão específica da sua formação, mas em geral ela está relacionada, principalmente no caso do Himalaia, da Austrália e aqui do deserto do Atacama, por conta de feições do relevo, então que impede a passagem da umidade. Mas você tem vários outros fatores, né? A questão de formação de deserto, ela é, como eu posso dizer, bastante complexa. Mas a gente vai ver agora com calma, um por uma. Mas a ideia que eu queria que vocês percebessem nesse mapa a distribuição dos climas e eu acho que eu considero que o fator latitude aqui, ele é o principal para nos ajudar a perceber essa variação, sobretudo no que se refere à questão da temperatura. E um outro fator climático que vai ajudar a gente aqui é também a questão da continentalidade, da maritimidade. Então vocês vão perceber que quanto mais para o interior do continente, mais distante dos corpos hídricos, dos oceanos, mais seco tende a ser aquele clima. Então, por exemplo, quando eu pego aqui essa região do centro da África, é onde eu vou encontrar as savanas, por aí vai. Mas vamos por partes aqui então. O clima equatorial, então, portanto, aquele que está mais ou menos ali no meio da Terra, entre aspas, é um clima que vai se caracterizar então por apresentar baixa amplitude térmica. Então, olha para o gráfico aqui do climograma e repara como que a temperatura varia muito pouco, a linha quase não mexe. Aqui está uma cidade do hemisfério sul, né? Quito, tá? Iquitos, no Peru. Então, repara, Peru no hemisfério sul, ou seja, provavelmente, né, tá por aqui nessa região, eu tenho uma
baixa ou média latitude, né? Então, sobretudo baixa latitude, porque está numa baixa latitude, então recebe sol praticamente o ano inteiro, por isso a temperatura varia muito pouco. Entretanto, essa região equatorial, ela também se caracteriza por apresentar um regime de chuvas bastante intenso e abundante, principalmente naquelas regiões próximas da floresta amazônica, né? Então, essa região aqui, em rosa, onde eu tenho as florestas tropicais, tanto a floresta tropical amazônica quanto as florestas aqui da região do, ai meu Deus, suel africano, aonde você tem então florestas tropicais que lembra a vegetação também é um fator climático porque a vegetação ela libera umidade, toda aquela história dos rios voadores que a gente já estudou. Então eu tenho variações de amplitude de chuva que vai aí de 1.300 a 3.000 milímetros de chuvas anuais, ou seja, chove muito e chove o ano inteiro. No inverno você tem uma sensível queda na temperatura, também na pluviosidade, mas ainda assim, se a gente for olhar, ainda chove bastante. Eu tenho aqui mais de 180 milímetros de chuva registrados nesse período de inverno, que é chuva pra caramba se a gente comparar até mesmo ao clima tropical, onde eu geralmente tenho duas estações muito bem definidas, então eu não tenho aquela coisa das 4 estações. No equatorial parece que é tudo igual o ano inteiro, né? Com uma sensível diferença aí no inverno. Enquanto que no tropical a tendência é que eu encontre duas estações muito bem definidas. Quais são essas estações? O inverno e o verão. Um verão bastante chuvoso, então repara aqui Mumbai na Índia. Então no meio do ano é que vai ser o verão, né? Tá no hemisfério norte. Enquanto que vem um inverno bastante seco e com queda sensível aí na temperatura. Eu tenho algumas diferenças no clima tropical. Não é todo o clima tropical que é seco assim como o clima tropical da Índia, né, de Mumbai, que tem uma diferença aí de pluviosidade muito grande, que está relacionada também à questão das chuvas de monções, que são aquelas chuvas que entram no território indiano, que está relacionado a um aquecimento da água do Oceano Índico durante o verão. Já eu tenho variações do clima tropical, que são os climas tropical marítimo e o de altitude. O clima tropical marítimo é aquele que a gente tem aqui na nossa região, na região dos lagos. Então, é um clima. Vamos voltar aqui no mapa, talvez a gente consiga ver. Acho que eu tenho um mapa aqui do clima do Brasil. Tem. Aqui no litoral do Brasil, se claro, é um mapa exagerado, eu tenho climas tropicais nessa faixa aqui que tá meio, não sei, um tom meio pastel. Eu tenho Recife, por exemplo, poderia ser Cabo Frio, Iguaba, onde eu tenho, reparem, no meio do ano uma chuva maior, né? E um verão um pouco mais seco. Isso está relacionado tanto à questão do aquecimento provocado perdão, o aumento da chuva, no caso, está relacionado à entrada de massas de ar polares no sul do Brasil, chegando até boa parte da região Nordeste. Mas eu tenho também dentro da própria região Sudeste, como em Minas Gerais, na cidade de São Lourenço, invernos secos, ou seja, o contrário, ambos são tropicais aqui. Qual é a diferença? A diferença é que aqui eu tenho um tropical de altitude, ou seja, uma região que está acima do nível do mar, o que faz com que no inverno, mesmo essa chuva que chega, que vem, né, então do sul, das regiões polares, trazendo aí a MPA, lembra? Massa Polar Atlântica. Se ela é polar, ela é fria. Se ela é atlântica, ela é úmida. Essa umidade não consegue subir até determinadas altitudes, levando chuva para essa região, o que faz com que só chegue lá realmente a diminuição da temperatura, provoque a queda da temperatura e não necessariamente a queda, e não leve essa umidade para lá.
diferente do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o clima tropical e o clima subtropical, na verdade, o clima tropical marítimo e o clima tropical de altitude, eles vão ter essa diferenciação por conta aí da proximidade com o nível do mar, então a questão da maritimidade, da continentalidade. Então, o clima tropical marítimo ele tende a ser mais úmido do que um clima tropical de altitude, porque no caso do de altitude, apesar de eu estar às vezes numa região relativamente próxima do mar, sei lá, talvez Petrópolis, que não está tão distante do mar, mas está muito alta, está acima do nível do mar a mais de 1.000 metros, o que dificulta a chegada da umidade que vem do oceano subir até lá. Ela perde força e cai aqui na região litorânea, mais próxima do nível do mar, ok? O clima subtropical, ele tem uma característica bastante parecida com o tropical. A diferença é que ele vai estar ali nas médias latitudes, então no sul do Brasil, ali mais ou menos no sul dos Estados Unidos, onde você encontra aí uma variação de temperatura bastante elevada. Então, repara, eu estou aqui com Nova Orleans, nos Estados Unidos, onde eu tenho um verão bastante quente, comparado ao inverno, que eu tenho aí uma temperatura média de 10 graus, um inverno aqui de 25. Então, eu tenho um inverno 10 e o verão 25 graus, né? Acima de 25 graus. Então, eu tenho uma amplitude, ou seja, uma variação de energia muito grande, porém com invernos, então, mais a menos, verões quentes, invernos a menos, e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. São regiões, então, de transição entre o clima temperado e o clima tropical. Repara como é que é o temperado. Eu tenho um verão que é Moscou, na Rússia. Então, eu tenho um inverno muito frio, abaixo de 0 graus, repara, estou com -5 aqui, e um verão aí de aproximadamente 20 graus. Então, olha como eu tenho uma nítida diferença entre os meses do ano. Ela vai fazendo uma transição. Então, conforme eu vou saindo do inverno e chegando na primavera, a minha temperatura vai subindo junto com a minha pluviosidade, com a minha chuva. E conforme eu vou saindo do verão e eu entrando no outono para em seguida entrar no inverno, a temperatura vai caindo. Então, as estações são bem definidinhas, você consegue perceber nitidamente ao longo do ano. Aquela coisa lá da música da Sandy Júnior, né? Das 4 estações em que o outono é sempre igual e as folhas caem no quintal. Essa música ela é uma frustração na vida da juventude dos anos 90, dos anos 2000, porque o outono aqui não é sempre igual, as folhas caem no quintal. A gente tem às vezes aqui um outono, na verdade, muito quente e às vezes florido. Por quê? Porque o nosso clima não é aquele clima tão parecido com o clima europeu e de boa parte dos Estados Unidos. A gente está numa região, pelo menos nós aqui no Rio de Janeiro, e na verdade praticamente em todo o Brasil, né, de climas tropicais, equatorial, tropical, semiárido e subtropical. Então são climas, à exceção do clima semiárido, são climas marcados ora por verões muito quentes e chuvosos, ora por invernos secos ou úmidos, aí você tem algumas variações, mas com a queda da temperatura. E são mudanças quase que abruptas, você não sente essa transição como você sente, por exemplo, em boa parte da Europa. A gente está agora, nesse exato momento, estamos passando aí então pela primavera e já está um calor absurdo. Mal saímos do inverno, né? Apesar de estar chovendo, tá num momento de entrada de bastante frente fria, não tá frio, né? Não tá sendo uma transição lenta, você tem muito calor e muito frio acontecendo ao mesmo tempo aqui. Diferente do semiárido, né? Como, por exemplo, acontece lá na região do sertão nordestino ou no meio do continente africano, que também é um clima de transição entre a região equatorial entre as regiões tropicais e as regiões temperadas, então ele está ali entre um clima mais quente e um clima mais frio.
aonde a principal característica é que eu tenho chuvas muito escassas e mal distribuídas, ou seja, concentradas em apenas alguns meses do ano, principalmente aqui no final do verão, início do outono, né? Quando eu falo aqui do hemisfério sul, aqui, essa aqui é Cabaceiras, na Paraíba, e uma amplitude térmica bastante elevada, uma variação de temperatura bastante elevada. Repara que eu saio de 31 para 25. Na verdade, não tão acentuada, né? Mas é, perceptível. E repara que a temperatura cai justamente com a ampliação da pluviosidade. Então, quando chove, eu tenho aí mudanças significativas na paisagem do semiárido, principalmente se a gente pensar aqui na questão do semiárido nordestino. Isso está muito relacionado às tradições culturais aqui no Brasil. As festas dos santos, por exemplo, as festas de junho, né? Dos santos católicos, então você tem lá São Pedro, São João, todas essas festas estão muito relacionadas a agradecimentos que começar São Pedro, né, que é conhecido pela tradição católica como o santo aí que está relacionado às questões climáticas, e se faz essas festas em junho, está relacionada, estas festas juninas, a um agradecimento a esses santos pelas chuvas que vieram aí nos meses anteriores, sobretudo entre março e maio. Então, como que a cultura, eu gostaria que vocês reparassem como a cultura é muito influenciada pela questão natural. No caso do clima desértico, você tem algo como uma radicalização, vamos dizer assim, do clima semiárido. Ou seja, eu tenho uma distribuição péssima da temperatura e uma amplitude térmica diária e sazonal muito grande. Diária por quê? Porque numa região desértica, pelo fato de eu ter uma umidade muito baixa, a variação de energia, de calor do dia para a noite, às vezes chega a ser de 50 graus. É por isso que nas regiões desérticas as pessoas usam roupas muito grossas. Aí você pensa, puxa, mas no meio do deserto, no calor, a pessoa com essa roupa quente? Sim, quente durante o dia ela é grossa porque ela te protege do raio solar. E à noite ela te protege do frio, da perca de calor. Então, mais uma vez, o ser humano se relacionando aí com a natureza e com as mudanças relacionadas à questão climática. E durante o ano, essa variação ela é ainda mais perceptível. Então, repara que aqui eu estou mostrando para você um climograma do Cairo, no Egito. Então, eu estou no hemisfério norte. Eu estou numa região, então, onde, olha, o verão, a pluviosidade ainda é um pouquinho maior, porém a temperatura dá uma caída. Agora, olha o inverno, como é quente e... Não, se bem que... Espera só um segundo. Na verdade, o Cairo, ele tá numa região tropical. Então, isso mesmo, desculpem. Então, repara que a variação aqui, né, o verão deles, desculpa, é aqui no meio do ano, então é um verão extremamente seco e com a temperatura elevada, algo próximo aqui dos 30 graus, entre 25 e 30 graus. E o inverno, onde tem uma queda aí da temperatura bastante considerável, então eu saio de 30 para 15, então são mais ou menos 15 graus de amplitude térmica e com um pouquinho de chuva aí no final do ano, no inverno. O que faz com que então seja algo bastante rigoroso, um clima muito rigoroso. Diferente do Mediterrâneo, aonde apesar de eu ter também uma variação de temperatura muito grande, eu tenho uma pluviosidade mal distribuída também, porém maior. Então, por isso eu consigo perceber que eu tenho um inverno ameno e úmido, ou seja, repara, o inverno aqui acontece então no final do ano, né? Então, temperatura aí entre 10 e 15, 10 graus aproximadamente, porém bastante úmido. Olha as taxas de pluviosidade acima de 50 milímetros. Enquanto que no verão as chuvas reduzem drasticamente e a temperatura sobe consideravelmente. O que está muito relacionado, esse tipo de climático mediterrâneo, aquele encontrado na Itália, no sul da Espanha, aonde você tem massas de ar que vêm das regiões áridas e semiáridas, então ali daquela região do norte da África e do Oriente Médio, em direção
essas regiões mediterrâneas, levando para elas, né, durante o verão, bastante calor e pouca umidade, provocando toda essa transformação. Por fim, os climas polares, né, que vão acontecer, como o nome sugere, nos polos, nos círculos polares da Terra, está muito relacionado, né? Então, com climas em geral abaixo de zero, por isso a formação de geleiras é constante e praticamente nenhuma precipitação, tanto que você não vê barrinha aqui. Por quê? Porque é uma região que não tem quase umidade circulando. Então, eu tenho, né, uma inclinação muito grande da incidência dos raios solares, por isso eu tenho noites longas e dias, eu botei dias polares, foi ótimos aqui, e longos dias polares, e dias mais claros, né, que está relacionado ao movimento de translação da Terra, baixíssima precipitação e invernos extremamente rigorosos, de aproximadamente aí que chega no máximo a atingir 10 graus no verão. Então, assim, é o máximo que eles atingem de energia, de calor, é no verão. No Brasil, então, nós temos, né, esses tipos climáticos aqui, esses principais tipos climáticos: equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, atlântico e subtropical. Novamente, então, o equatorial, como a gente viu, é um tipo climático marcado por intensa pluviosidade e uma variação de temperatura muito pequena. Enquanto que o clima tropical, ele já vai ser um clima que vai ser marcado por uma variação de pluviosidade muito grande, invernos geralmente secos e quentes e frios, né, com uma sensível queda na temperatura, mas você sente principalmente a redução da pluviosidade, principalmente se você está no interior do país, porque o fator continentalidade pesa muito. Então, geralmente quando a gente está no meio do ano, no nosso inverno, é comum a gente escutar no jornal referências do tipo que a umidade do ar no centro-oeste do Brasil está muito baixa e isso vem acelerando processos de queimada, por exemplo. É claro que a gente sabe que a questão das queimadas também está relacionada à própria ação humana, ao avanço da fronteira agrícola naquela região, mas também é favorecido, as chamas se espalham e os próprios problemas para a saúde das pessoas nessas regiões provocados pela queda da umidade está relacionado ao fato de que no inverno as massas úmidas, como por exemplo a MEC, que é uma massa de ar que se forma aqui na região amazônica e no verão se espalha por quase todo o território brasileiro, no verão no inverno ela fica restrita à região amazônica. Então não chega, né? Já é uma região que tende a ter menos umidade porque está longe do oceano. E com a redução da atuação da MEC, ela fica ainda mais seca, né? Essa tendência de redução da umidade se reforça, por isso eu encontro esse gráfico aqui com esse índice pluviométrico muito baixo. Enquanto que no sul eu tenho chuvas bem distribuídas quase que o ano inteiro, porque é uma região que está numa latitude maior, porque está próxima do litoral, sofre muito com a influência da entrada da MPA, da massa polar atlântica, que é fria e que é úmida. Então, eu tenho um verão e um inverno que tendem a ser sempre úmidos, com quedas de temperatura bastante acentuadas. Não muito acentuadas porque está no litoral, mas eu verifico as menores temperaturas no inverno, muito por causa da ação dessa massa de ar, uma temperatura média menor do que o restante do país. Por quê? Porque eu estou mais ao sul, eu estou mais distante do Equador, eu estou mais distante da região que recebe mais calor. Então, naturalmente, a minha temperatura vai ser menor. A gente já viu aqui a questão do tropical litorâneo, então onde eu tenho essa diferença aqui de pluviosidade entre o tropical de altitude e o tropical litorâneo, onde a principal diferença aqui vai estar justamente nas duas palavrinhas que designam ele. No tropical de altitude eu tenho menos chuva porque a umidade não consegue chegar até lá em cima, vamos chamar assim. Diferente no tropical litorâneo, onde a chuva consegue chegar com mais facilidade.
E por fim, eu tenho o clima semiárido, aquele clima característico da região do sertão do Brasil, aonde eu tenho chuvas muito mal distribuídas, concentradas aqui em 3 meses, né? Então, principalmente fevereiro, março e abril, e o restante do ano em seco, com variações de temperatura bastante consideráveis. Por quê? Porque eu tenho menos água para regular. A água é um excelente regulador climático. Então, na ausência da água, eu tenho variações de temperatura muito rápidas, muito abruptas. No semiárido e no deserto, mais ainda, né? Como eu falei para vocês. Lá no deserto do Saara, você tem variações aí de quase 50 graus num único dia, porque você não tem a umidade do ar e para fazer essa transição de temperatura acontecer de maneira menos abrupta, menos rígida. Então, o que a gente verifica aí ao longo do ano no sertão do Brasil. Gente, esse foi um panorama geral. Não se prendam em decorar tudo, tentem pensar nos lugares e tentar imaginar quais são os fatores climáticos que vão influenciar naquele lugar. As provas, em geral, elas pedem isso para vocês, que vocês tentem contextualizar o tipo climático com o local. E isso ajuda muito a você fazer um mapeamento. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura desse capítulo 15 sobre todos os tipos climáticos e façam os exercícios para dar aquela fixada nos principais, não precisa decorar todos, mas dá aquela olhada assim nos principais tipos climáticos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. Mais uma vez eu peço desculpas na demora por ter enviado esse vídeo, mas acho que ainda em tempo. A ideia, então, a gente está seguindo aquele cronograma nosso, tá? Vão subir mais outros vídeos para fechar esse conteúdo de Geografia 2, essa parte de Geografia Física, na verdade. Então, a gente ainda vai falar na próxima aula remota aqui no YouTube sobre vegetação e vegetação do Brasil e depois sobre domínios morfoclimáticos ou biomas brasileiros. Então a gente vai falar sobre esses 3 tópicos e depois a gente volta lá para aquela parte de geografia humana, geografia política e por aí vai. Show? Tranquilo? Então ficamos por aqui. Um beijo e até o próximo encontro.